Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Paulo Bremencamp, eu sou professor de língua portuguesa e aqui no nosso canal nós estaremos aprendendo um pouquinho mais a respeito da nossa língua e das regras, né, da língua portuguesa, e você vai ter a oportunidade, então, de aprender um pouco mais. Nós vamos começar estudando sobre as classes de palavras. Você está preparado? Então, vamos começar. Qual o conceito de classes de palavras? As classes de palavras são também chamadas de classes gramaticais, e elas consistem em uma categorização que leva em conta as funções morfológicas dos vocábulos. Como assim, professor? São chamadas de classes gramaticais. E é a classificação das palavras de modo separado na frase. Então, nós temos aí um mapa mental das principais classes de palavras, ou também chamadas de classes gramaticais. Então, nós temos aí o substantivo, aqui mais acima de rosinha, nós temos substantivo, adjetivo, verbo, pronome, advérbio, artigo, numeral, preposição, conjunção e interjeição. Então, são 10 as classes gramaticais ao todo. São 10 classes gramaticais. Nessa primeira aula, nós estaremos estudando 5 classes gramaticais de maneira generalizada, não vamos nos aprofundar muito em cada uma delas. E na aula 2, nós vamos aprender as outras 5 classes gramaticais. E, posteriormente, em outras aulas, nós vamos falando sobre cada uma dessas classes gramaticais. Então, em primeiro lugar, nós temos o substantivo. E o que é o substantivo? O substantivo é a palavra que nomeia os seres de maneira geral, sejam objetos, sejam fenômenos da natureza, sejam lugares, qualidades, ações, etc. Então, o substantivo é a classe de palavras que nomeia os seres de maneira geral. Esses seres podem ser objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Exemplo, Ana é super inteligente. Ana é o substantivo. O Brasil é lindo. Brasil é o nome de um país. A tua beleza me encanta. Beleza é a qualidade que alguém apresenta. Então, percebam aí que o substantivo é toda palavra que dá nome aos seres. Tudo que se pode nomear, cadeira, mesa, vento, lâmpada, porta, janela, tudo que se pode nomear, isso é um substantivo. Outra classe de palavra é o adjetivo. O que é o adjetivo? Adjetivo é a palavra que caracteriza, ou seja, que atribui qualidades aos substantivos. Está sempre ligado ao substantivo. Ele acompanha e ele modifica, então, o substantivo ali, apresentando alguma qualidade ou estado desse substantivo. Alguns adjetivos, por exemplo, feliz, super interessante e amável. Vamos ver esses 3 exemplos aí. Ó. A criança ficou feliz. Então, feliz é uma qualidade atribuída à criança, uma característica atribuída à criança. O artigo ficou super interessante. Super interessante é o artigo que está se referindo ao substantivo artigo. Sempre foi amável comigo, ou seja, alguém foi amável comigo. Amável é a qualidade de uma determinada pessoa. Então, isso aí é o adjetivo. Então, substantivo dá nome aos seres, já o adjetivo é aquilo que qualifica os seres ou os objetos de maneira geral. Em terceiro lugar, nós temos o verbo. O que é o verbo? Verbo é a palavra que indica ações, estado ou fenômenos da natureza.
Por exemplo, sair, correr, chover. Exemplos aí nós temos: sairemos esta noite. Sairemos é uma ação, é um verbo. Corro todos os dias. Também é um verbo que expressa uma ação. Corro. Chovendo, eu não vou. Então, nós temos aí dois verbos: chovendo, que é um fenômeno da natureza, e vou, que é um verbo de ação. Eu poderia colocar um exemplo aí também como Mariana está cansada. Está é um verbo, indica um estado em que uma determinada pessoa se encontra, um determinado objeto se encontra. Em quarto lugar, nós temos os pronomes. O que são pronomes? Pronomes são palavras que substituem ou determinam os substantivos, indicando as pessoas do discurso. Como assim pessoas do discurso? A primeira, segunda e a terceira pessoa do singular ou a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, os pronomes, de maneira geral, podem ser conceituados dessa maneira: palavras que substituem ou que determinam um determinado substantivo. Exemplos aí de pronomes: eu aposto que ele vem. Então, eu e ele são pronomes, no caso aí, pronomes pessoais. Contigo vou até a lua. Contigo é um pronome pessoal do caso oblíquo. Aquele tipo não me sai da cabeça. Então, aquele e me são pronomes também. Aquele é um pronome demonstrativo e me é um pronome pessoal oblíquo. E, finalmente, para essa videoaula de hoje, nós temos os advérbios. O que são advérbios? Advérbios são palavras que modificam o verbo. Veja bem, enquanto o adjetivo é a palavra que modifica o substantivo, os advérbios são palavras que modificam o verbo, modificam o adjetivo ou modificam um outro advérbio. E ao fazer essa mudança, essa modificação, elas atribuem circunstâncias, elas exprimem certas circunstâncias, que podem ser circunstâncias de tempo, de modo, de intensidade, entre outras circunstâncias. Alguns exemplos aí de advérbios: escrevia melhor quando tinha o hábito de ler. Escrevia de que modo? Escrevia melhor, poderia ser escrevia pior. Penso que ela acha que trouxe folhas demais. Essa palavra demais exprime uma circunstância de intensidade, ou seja, de muita coisa, né? Penso que ela acha que eu trouxe muitas folhas, folhas demais. Expressa isso é um advérbio de intensidade. O restaurante é ali. Ali expressa uma circunstância de lugar. Priscila caminhava devagar. De que modo a Priscila caminhava? Ela caminhava devagar. Muito bem, pessoal. Então, essas são as primeiras 5 classes de palavras das 10 classes de palavras que nós vamos aprender. É claro, como eu falei no início da aula, essa é uma visão geral, tá, das classes de palavras. Depois nós vamos nos aprofundar em cada uma delas. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui abaixo. A gente se vê no próximo vídeo.